paz de Deus seja com todos vocês. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê várias heresias no nosso meio. Jesus fala em Mateus capítulo 7, no versículo 1, não julguem para que não sejam julgados. Esse versículo tem sido utilizado para dizendo que é para o cristão não pode julgar nada, que pode permitir que os outros façam, e que esse versículo de Jesus justifica o pecado. Os ateus não creem em Jesus e querem utilizar esse versículo fora do contexto para dizer que o cristão não pode julgar, porque a Bíblia fala que não, se a gente julgar, não, a gente, não, a gente será julgado. Mas vamos ver aqui. Há muita gente que fala que Jesus estaria que se estava sendo proibido, questionar se aqui estava sendo proibido aos cristãos avaliar e criticar somente o comportamento dos próximos. Ainda que trava uma batalha mental entre a dúvida de se um cristão estaria proibido de atuar. É, então, a gente tem que analisar o contexto. Bom, Mateus capítulo 5 diz: não julgueis para que não sejam julgados, pois com critério que julgares serão julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o, o aqueiro no olho de teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu olho, no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o aqueiro do teu olho. Olha, quando tens a trave do teu imprópria, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o acleiro do olho de teu irmão. Não dê aos cães as coisas que é santo, nem lance antes aos porcos as vossas pérolas, para que não se pise com os pés e voltando-se vos se percam. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Nós temos que então ler o contexto da passagem. É, Existe outra parte que é interessante que está em Lucas capítulo 6, versículo 37 ao 41. Agora, a partir da leitura desse contexto, de seu paralelo no texto de Lucas, podemos perceber 4 ensinamentos de Jesus. Primeiro, os dois textos ensinam que Jesus estava anunciando uma regra social. A regra é simples: você não deve pensar que usa um determinado critério, medida de julgamento com o seu próximo. Este não será usado contra ti. Certamente, com a maneira como você analisa os outros, será aplicado a você também. É isso que Jesus está querendo ensinar ao dizer: pois com o critério que julgares serão julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Então Jesus vai mostrar em seguida, primeiro o proibido, a medida errada. Isso é julgamento hipócrita, pois quando você vê o acréscimo no olho de teu irmão, porém não dê reparar numa trave que está no teu próprio olho, ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o acréscimo do teu olho quando tens a trave do teu hipócrita. Então, podemos entender que o versículo não é que Jesus está apoiando, né, o pecado, né, que você não deve julgar. Tá? Se nós analisarmos, né, Jesus fala assim, se nós falamos, o ato de julgar proibido por Jesus deve ser comparado com a prática com tentar arrogante e carnal, proibida em Romanos capítulo 14, versículo 3 e Tiago 4, versículo 11 ao 12. E o ato de terminar da forma precipitada e ansiosa a qualidade das pessoas proibida em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Todavia, esses não são os únicos sentidos do termo julgar nas escrituras, sendo assim, não devemos tomar uma proibição de juízo indeterminado. A passagem o seu sentido nas escrituras. Por exemplo, julgar em Mateus capítulo 7:1 é o mesmo que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Se fizermos isso, colocamos a palavra de Deus em contradição.
Como devemos proceder então? Devido ao contexto, um termo, embora possa ser o mesmo, pode variar do sentido, forma de aplicação. Como pode, por exemplo, o termo para julgar em Mateus é o verbo que e é criere, que no texto se encontra no presente imperativo ativo como crinete, e seu significado adequado é escolher, separando, é um termo comum encontrado nos autores gregos do período antigo, como nas obras dos historiadores do criador Heródoto, 484 e 425 antes de Cristo, nos escritos. Os usos de quer, crer, carrega o mesmo significado de separar ou disquerir, normalmente se referindo ao sentido moral de fazer uma determinação, separando o certo do errado. Assim lemos no poeta. Por outro lado, existem juízos necessários e imperativos que devem ser feitos com piedade, retidão, justiça, critério, amor ao próximo e humildade para julgar a parte essencial da vida cristã. É assim, João capítulo 7, capítulo 7, versículo 24. Não julguem, para que não julguem segundo a aparência, mas sim segundo a justiça. Mas Pedro e João lhe responderam: julgar se é justo diante de Deus, ouvi vós, antes a vós outros do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Não sabe que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Falo como critério criterioso, julgai vós mesmo o que digo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Julgai entre vós mesmos é o próprio que a mulher que ora a Deus sem trazer o véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Tratando-se, os profetas falam apenas 2 ou 3, e outros o julgam. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Portanto, julgue consciente. Recomendar aos irmãos que ciência entre vós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Julgue, todavia é necessário mandar até vocês. Do Tito, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Capítulo 25. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Como confirmamos os filósofos cristãos, julgar é uma necessidade altruística da humanidade, faz parte do nosso marco. Pois se fizermos o que é errado julgar, não estamos também fazendo um julgamento, não estamos condenando. Por isso somos de forma imparável, chamando de maneira continual, e esse é seu papel de juízes, mas que sejamos nesse dever movidos por amor pelas pessoas e pela glória de Deus, e não por hipocrisia, que sejamos justos, parceiros e humildes e ansiosos nas nossas limitações e fraquezas nesse dever. Então, gente, está claro nessa passagem, se Jesus estivesse justificando o pecado aqui, então com certeza entra em contradição, porque a passagem de João, Jesus fala que a gente deve julgar, mas não segundo a carne, né? Não segundo aparências, mas segundo a justiça, ou seja, a justiça de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. E a gente não deve julgar aqui, Jesus não está falando, você não deve julgar da maneira carnal, ou seja, da maneira carnal, né? Você não deve julgar os outros pela aparência, mas você deve julgar as pessoas segundo a justiça, segundo a verdade. E além disso, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Temos que estar em santidade porque o tempo é esse. Então, se temos que ter santidade, então também temos que julgar, mas segundo a justiça de Deus. E não segundo a carne, segundo os desejos. Jesus fala que vocês julgam segundo a carne, mas eu não julgo. E se ele julgar, ele não é ele só que faz isso, mas ele e o Pai que o enviou. Ou seja, Jesus julga, mas de acordo com a justiça dele, porque a justiça dele, porque ele não é desse mundo, mas é porque Jesus, ele é santo e ele não é desse mundo. Mas muita gente julga segundo a carne. Então nesse versículo é isso. Então não é que Jesus está apoiando o pecado, mas é que no contexto Jesus está falando para você não ser hipócrita. Porém você deve julgar sim as pessoas, mas com justiça e não segundo a carne, porque isso é errado. Você deve julgar as pessoas segundo a verdade e não segundo a carne, segundo a aparência. É isso que a Bíblia fala, essa é a verdade. Então esses ateus, parem com essas heresias de querer justificar esses erros de vocês. Eu não sou hipócrita, mas eu estou falando a verdade. Fique com Deus. Tchau.